Sexto ano, revisão P2, terceiro trimestre, capítulo 7, sobre Roma, tá? A história de Roma é dividida em 3 períodos. Primeiro, monarquia. O que é a monarquia? A monarquia é um governo hereditado, passado de pai para filho, onde que reis governam um território. Depois, Roma passou por uma república. República é semelhante àquilo que tem no Brasil, onde que o governo ele é dividido entre várias pessoas. É uma democracia. As pessoas têm liberdade para escolher seus governantes. Por último, nós temos o Império. O que é o Império? A república caiu e pessoas tomaram à força o controle de Roma. Então, quando é tomado à força, tá? E nós temos novamente um rei tomando à força o poder, nós chamamos esse período histórico de Império. O Brasil já foi um império. Tivemos 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, tá? Próximo tópico, Rômulo e Remo. Nós temos uma história mitológica da fundação de Roma, onde que 2 gêmeos, tá? Eles herdariam o trono de Roma, só que o tio deles acabou, abandonando eles em um rio, em um cesto. Uma loba os encontrou, amamentou até que um pastor de ovelha encontrou as crianças, cuidou delas até a fase da juventude. Quando jovens já conscientes voltaram para sua cidade, acabaram matando seu tio e acabaram fundando Roma e o Império Romano, tá? Que nós conhecemos, historicamente falando. Então essa é a história mitológica da fundação de Roma, através dos gêmeos Rômulo e Remo. Quais são as contribuições? Para que estudar sobre Roma? Os romanos são mega importantes para nós. A nossa língua, nosso idioma é proveniente de Roma, do latim. Então o português, ele descende do latim. Então essa é a primeira contribuição dos romanos para nós. Nosso Código Civil, nosso Código de Leis, é com base também no Código Civil romano. Outra contribuição que nós temos dos romanos é a religião. Muitos são católicos, tá? E o catolicismo, ele nasceu em Roma. Então essas daí são várias contribuições. O direito, a advocacia, também são bases que nasceram em Roma. São contribuições para nós. Até na matemática, né? Os algarismos romanos. Próximo. A sociedade romana era dividida aqui em 3 classes sociais, tá? Os patrícios eram donos de tudo. Os patrícios, eles são os verdadeiros fundadores de Roma. Todas as casas, todo o comércio, tudo eram dos patrícios, tá? Depois nós tínhamos os plebeus. Os plebeus eram como se fossem estrangeiros. Os plebeus não tinham direito praticamente a nada. Durante a República, os plebeus nem sequer poderiam votar. Nós tínhamos os clientes. Os clientes eram pessoas que trabalhavam, serviam, prestavam contas e serviços e trabalhos para os patrícios. Então, os clientes eram dependentes dos patrícios. E, por último, nós temos os escravos. E como que a pessoa se tornava escravo? Por 2 motivos. Ou se a pessoa estivesse devendo para alguém. Por exemplo, estou devendo 10 mil reais para o Gabriel. Então, eu seria escravo do Gabriel até quitar essa dívida de 10 mil reais. Ou se o povo da cidade A guerreasse contra o povo da cidade B, o povo da cidade B tivesse perdido, as pessoas que sobreviveram se tornariam escravas. Então, escravidão não nasceu na África. A escravidão nasceu em outras partes, exemplo da Europa. Todos os caminhos levam a Roma, tá? Isso daí é um ditado popular que nasceu durante o Império. E por que todos os caminhos levam a Roma? Porque os imperadores romanos, eles criaram vários caminhos via terra, caminhos terrestres, vários caminhos marítimos, e esses caminhos eles interligavam até o Império Romano. E Roma dominou o mundo praticamente. O Império Romano dominou todo o continente europeu, todo o continente africano, todo o continente asiático, que era um mundo conhecido na época. Então, a Europa dominou praticamente o mundo todo, no caso, o Império Romano. Então, é por isso que dizia-se que todos os caminhos levam a Roma, porque Roma dominava todos os lugares do mundo. A política do pão e do cerco. O Império Romano acabou entrando numa crise gigantesca, tá? Faltavam as chuvas, que faltavam para poder plantar os alimentos, a população começou a passar fome, nem o trigo para poder fazer pão, que era a base da alimentação diária de todo romano, não existia mais. Então os plebeus, eles começaram a fazer manifestações, começaram a ir para as ruas, começaram a querer causar conflitos contra o imperador.
porque eles estavam passando fome. Esse era o primeiro ponto. E o segundo ponto é porque eles pagavam altos impostos. Não tinha nem pão para eles comerem. E o imperador queria que eles continuassem pagando os impostos, que eram altíssimos. Então, enquanto o imperador estava lá só comendo lá picanha todo dia, tomando champanhe todo dia, a população dos plebeus, que era a maior parte de Roma, nem pão tinha para comer. E o imperador queria que eles continuassem pagando os impostos. O que o imperador fez? Fez uma sacada genial. Ele criou uma das 7 maravilhas do mundo, que é o Coliseu, que é um grande estádio, uma arena, onde que ele colocava gladiadores profissionais para lutar contra escravos, tá? Para lutar contra cristãos, e sobre os cristãos eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então colocava esses gladiadores profissionais para poder matar pessoas muitas vezes inocentes, tá? E pessoas despreparadas. E a população dos plebeus, eles acabavam ficando muito felizes com essas tragédias. Essa política ela ficou conhecida como política do pão e do circo. O circo porque as pessoas iam semanalmente para poder ver essas tragédias no Coliseu, de pessoas inocentes morrendo, lutando contra os leões, tigres, gladiadores. E durante esses espetáculos o imperador distribuía pão para a população. Então eles tinham pão para poder comer e ainda levava para casa um pouquinho de pão para poder se alimentar durante a semana. Irmãos Graco, tá? Quem são os irmãos Graco? Eram gêmeos que eles acabaram, sendo ali, jurídicos, criando leis que favoreceram os plebeus. Os irmãos Graco, eles tentaram aplicar em Roma uma reforma agrária. O que é reforma agrária? Vamos supor que a Borghetti, ela tem 50 faixas de terra, só que ela utiliza somente 47. 3 já estão, paradas, faz 50 anos que ela não usa para nada. Então, o que poderia ser feito? Pegar essas 3 faixas de terra e entregar, por exemplo, para o Samuel, que não tem terra nenhuma. Aí isso é uma reforma agrária. Então, muitos plebeus não tinham terra nenhuma e iam se beneficiar com essa reforma agrária, porque com a porção de terra ele poderia plantar seu próprio alimento. E o que aconteceu com esses irmãos Graco, que tentaram fazer essas propostas em prol dos plebeus? Mataram eles, tá? Pax Romana. A Pax Romana durou um período muito grande, onde que o imperador ele entendeu que já tinha dominado o mundo todo e não precisaria mais continuar batalhando com povos inimigos. Isso ficou conhecido como a Pax Romana, um período de descanso, tranquilidade, onde que Roma começou a se preocupar somente com o seu império. Perseguição cristã, tá? Por que os cristãos foram perseguidos? Por que Jesus foi perseguido? Por que Jesus morreu? Tá? Jesus, ele dizia que, ele era filho de Deus. E sendo filho de Deus, isso confrontava o imperador, porque ele se julgava o maior sobre a terra, porque ele dominava o mundo todo. Os cristãos falavam que Jesus era maior do que o imperador, e isso confrontava o ego do imperador, que se julgava ser o maior do mundo. Então o imperador começou a perseguir esses seguidores de Jesus, jogar lá nas arenas do Coliseu para lutar contra os gladiadores, só que não adiantava, porque quanto mais perseguia o cristão, mais os cristãos se multiplicavam, porque os cristãos acreditavam que estavam morrendo em prol de Jesus, tá? Então, Jesus ia recompensá-los no céu, de acordo com a Bíblia. O imperador viu que não adiantava continuar perseguindo o cristão. Então o que ele fez? Já que eu não posso com o meu inimigo, o que eu faço? Vou me unir a ele. Então o imperador ele acabou fazendo a fusão do seu império com os cristãos. E acabou fundando a religião que é a maior do mundo até hoje, que é a Igreja Católica, tá? Então, no caso, a Igreja Católica nasceu da fusão do imperador. O imperador mandava muitas vezes até mais que o Papa. Então a igreja, infelizmente, ela acabou surgindo de uma forma bastante errada, porque o imperador modificava de acordo com a sua vontade os princípios da Igreja Católica. Só que depois isso mudou, tá? Por último, para poder finalizar, a cisma católica. Quando o catolicismo entrou em queda, com as invasões do Império Asiático, tá? Então o continente asiático, tá? Os povos asiáticos invadiram o continente europeu e acabaram quebrando o poder do Império Romano. A Igreja Católica ela se dividiu, o Império Católico também se dividiu. Nós entramos nesse período de Império Bizantino. O Império Bizantino nada mais é do que a divisão do Império Católico e a divisão do Império Romano e a divisão da Igreja Católica. Assim surge a Igreja Católica Ortodoxa. Já ouviram falar dela? A Igreja Católica Ortodoxa, que fica mais na parte do leste europeu e do continente asiático,
e a Igreja Católica Apostólica Romana, que fica no continente europeu. E o Império também ele vai se dividir. O Império Romano, tá, do Ocidente, e o Império Romano do Oriente, que é chamado de Império Bizantino. E assim nós finalizamos a revisão por aqui. Um abraço, até mais. A última do ano. Não esquece de fazer o resumo sendo entregue no dia da prova, tá? Um abraço.